Bem-vindo ao primeiro episódio do meu Mapa de Memória. Nesta playlist do canal, eu estarei compartilhando a timeline da minha vida. Pelo menos os momentos mais marcantes a partir da lembrança mais antiga da minha infância. A ideia desse quadro surgiu com o propósito de ser um complemento do meu livro Mente Ambivalente, onde eu compartilho sobre o jogo da vida, o qual eu faço uma analogia com um quebra-cabeças, onde é com o passar do tempo que nós vamos recebendo cada peça para completar esse jogo. Um dos pontos principais deste meu livro Mente Ambivalente é revelar que a pessoa que nós nos tornamos é um conjunto de programas mentais imputados ao longo da nossa vida. E a questão é que nem sempre o resultado é o esperado, porque em meio a todos os registros bons que entraram em nosso baú, ou seja, em nosso subconsciente, podem haver vários traumas, pequenos ou profundos, que são a causa de bloqueios em nossa vida, que nos travam impedindo de avançarmos em determinada área. A boa notícia é que se você identifica esses paradigmas, você poderá ressignificá-los e romper com essas amarras que te prendem. Eu fiquei por alguns dias buscando as minhas lembranças mais antigas e elas me levaram ao ano de 1980, quando eu deveria ter em torno de 5 a 6 anos de idade. Eu sou natural de Curitiba, no Paraná, e essa minha memória mais antiga me leva a um bairro chamado Barreirinha, onde eu morava com os meus pais numa casa de aluguel. Segundo minhas fontes, meus tios e familiares, nós moramos ali por pouco tempo, talvez uns 6 meses. Eu perguntei para minha mãe, mas infelizmente ela não lembra do endereço, e infelizmente, há poucos meses o meu pai faleceu, e então eu não vou poder nesse episódio mostrar exatamente o local, a casa onde nós morávamos. Mas eu te asseguro que nos próximos episódios você vai conhecer os lugares, as casas e tudo quanto eu lembrar dessas épocas. Bom, voltando a essa memória mais antiga, o interessante é que eu tenho apenas 3 lembranças desse tempo, sendo 2 delas lembranças bem traumáticas que envolvem cachorros. Minha primeira lembrança, eu lembro que eu sempre desejei ter um cachorro. Era um desejo de infância, não sei de onde que veio esse desejo, mas eu era uma criança que queria ter um cachorro. E meu pai não gostava de cachorros. E um certo dia apareceu um cachorro lá em casa, e eu acolhi para dentro de casa e comecei a tratá-lo como sendo meu cachorro. Ele era um cachorrinho pequenininho e eu dei o nome a ele de Bob. E como até então eu era o filho único, os meus irmãos ainda não eram nascidos, eu tinha aquele cachorrinho como meu parceiro, meu amigo. E o que ocorreu foi que num determinado dia eu acordei pela manhã e o Bob não estava mais lá. Eu fiquei profundamente decepcionado e eu já podia imaginar o que aconteceu. Meu pai saía todas as manhãs cedo, para trabalhar, eu ainda estava dormindo, e num daqueles dias ele levou o Bob embora e eu nunca mais o vi. Então essa é uma das memórias desse lugar, dessa época, da minha infância, envolvendo esse cachorrinho Bob, A segunda memória que eu tenho também envolve um cachorro. Num certo dia eu saí na rua e fui até a esquina num armazém, numa venda que tinha lá para eu comprar alguma coisa. E quando eu estava retornando para casa, do nada um cachorro sai de trás de um carro e me morde na altura da barriga. Eu levei um susto tão grande e eu lembro que eu coloquei a mão onde o cachorro havia mordido e eu fui indo rápido, aos passos largos, assim, para casa. E somente quando eu cheguei em casa, entrei no portão para dentro, é que eu abri a boca e comecei a chorar desesperadamente. Onde que minha mãe veio, e começou a ver o que realmente tinha acontecido. E viu que o cachorro tinha me mordido mesmo na barriga. E aquilo foi assim, então, é uma lembrança que eu tenho isso muito claro hoje na minha memória, Eu vejo essa cena acontecendo. E isso foi bem traumático, Bem traumático mesmo. A terceira memória que eu tenho deste lugar é uma memória mais simples, É uma memória mais tranquila, mas que me despertou muita curiosidade na infância. Porque num determinado dia eu acordei e abri a porta e vi que tinha uma planta na frente da porta com uns talinhos verdes, eu não sabia o que era, e eu perguntei para minha mãe, e a minha mãe falou, isso ali é um pé de feijão. E eu fiquei maravilhado com aquilo, porque a cada dia que eu acordava e eu saía, aquele pé de feijão estava crescendo e surgindo mais dessas vagens, do feijão, e eu ficava maravilhado com aquilo, porque naquele tempo, o meu tamanho como criança, aquele pé de feijão era gigante, daí já tinha aquelas histórias do pé de feijão e não sei o quê,
crescer, e eu ficava ali olhando todos os dias para ver até onde que aquele pé de feijão ia crescer, talvez já ligado àquela história do pé de feijão. Então é interessante porque essas 3 memórias, elas são bastante evidentes para mim, e são as mais antigas. Tem outros registros em fotos, em outras circunstâncias, até antes disso, mas que eu não tenho isso na memória, é simplesmente porque estão na foto. Mas essas 3 memórias são as mais vivas, né, que eu consegui resgatar e que trouxe aqui para compartilhar com vocês. Mas agora, avaliando o contexto dessas lembranças, em especial as que envolveram os cachorros, olha só que interessante. Eu cresci e durante mais de 25 anos eu nunca quis ter um cachorrinho de estimação. O meu contato com o pet, com o cachorrinho, ocorreu há poucos anos, quando eu e minha esposa precisamos ficar de babá do cachorrinho da minha sogra, o Ted, quando ela saiu em viagem para a Europa e ficou alguns meses lá, e nós ficamos com ele. Nesse período foi quando eu comecei a me permitir ter algum afeto, né, alguma aproximação com o cachorrinho de novo. Tanto é que, passados esses meses que ficamos com ele, quando a minha sogra voltou, foi até difícil devolver ele para ela, né? Nós já estávamos bem apegados a ele. Mas aí, passado algum tempo, foi quando chegou a Lee. E definitivamente o meu desejo de infância foi resgatado e todos aqueles bloqueios foram ressignificados. Porque literalmente a nossa vida ganhou uma alegria muito especial com a chegada da nossa peludinha. Agora perceba que por todos esses anos a influência do meu pai, por não gostar de cachorros e por eu não ter essa referência no ambiente em que eu cresci, me fizeram ignorar, né, por muitos anos o desejo que eu tinha de ter um cachorrinho. E tudo isso precisou ser ressignificado para que eu pudesse experimentar emoções e sentimentos que eu não teria se a nossa peludinha não chegasse até nós. É claro que meu pai não era do tipo que não gostava e agredia os animais, né? Muito pelo contrário, meu pai sempre foi uma pessoa muito calma, tranquila, muito ponderado, que são atributos dele que com certeza foram impressos na minha vida também. O ponto é que o fato de ele não gostar de algo não deveria ser um tipo de sentença para os filhos. E agora eu vou encerrar e vou pedir para que você reflita sobre isso. Você não é seus pais e muito menos seus avós. Eles com certeza contribuíram com muitas coisas boas. E essas coisas sim devem ser cultivadas. Mas pode haver outras que talvez não foram tão legais. E você está carregando isso até hoje. E acredite, isso pode estar impedindo você ser quem deveria ser. Pense sobre isso e obrigado por assistir até aqui. Se lhe trouxe algum ensinamento, por favor, deixe o seu comentário, curta, compartilhe esse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal. No próximo episódio, a minha memória nos levará ao Jardim Urano, em São José dos Pinhais. Até lá!